Olá, boa noite meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou chegando para a gente dar continuidade àquele nosso estudo. Hoje eu vou falar sobre o tributo de César, né? Que eu fiquei de falar hoje com vocês. Mas eu gostaria muito que você que está chegando novo se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todos, tá bom? Depois que você fizer isso, você ouve aqui a palavra amiga que eu venho trazer e no final você seja também como eu, um evangelista ou uma evangelista, levando a palavra amiga para alguém, tá bom? Compartilhando. Você compartilha essa palavra, leva para alguém que o Senhor Jesus está de olho em todos nós e ele tá vendo qual o tipo da sua conduta, o seu comportamento, que tipo de serviço que você está prestando a Ele, né? Porque nós devemos servir ao Senhor, né? Nós servimos ao Senhor quando nós compartilhamos a palavra dEle, quando nós ajudamos algum necessitado, quando nós fazemos qualquer tipo de trabalho dentro do nosso lar ou mesmo dentro do local onde a gente congrega, né? Onde nós vamos lá ouvir a palavra do Senhor. Não importa o local, mas que seja lá ouvir de Deus, falar de Deus, né? Nós não estamos falando de nome de igreja. Não, nós estamos falando da palavra do Senhor, né? Então, eu vim trazer para vocês a palavra amiga, a palavra do Senhor, que eu sempre trago aqui para vocês, né? Que, embora haja muitas discordâncias de muitas pessoas, haja muita desconsideração até de muitas pessoas, né? Muitas pessoas desconsideram o seu trabalho, né? Às vezes eu poderia estar em qualquer outro lugar, como diz uma canção aí, né? Uma canção gospel, poderia estar em qualquer outro lugar. Mas eu estou aqui, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu venho buscando na palavra, eu venho procurando aprender, né? Para trazer para vocês também, né? Às vezes a pessoa não tem tempo de pegar um livro, ter tempo de ler, de estudar, ou mesmo é preguiçoso. Tem pessoas que são preguiçosas, não gostam de ler, ou preferem fazer outras coisas ao invés de buscar conhecimento na palavra do Senhor. Quanto mais a gente aprende de Deus, mais nós crescemos na fé. Então, por isso que eu falo para vocês que é muito bom que você seja uma pessoa que leve, que você dê fruto, que seja uma árvore frutífera, levando a palavra amiga para alguém, tá bom? Compartilhando. Não te custa nada, você não paga absolutamente nada por isso, e você, mais para frente, conforme o andar daquilo que o Senhor Jesus quer pra gente, Ele vai te conceder, né, o galardão, Ele vai te conceder a sua salvação de acordo com o seu comportamento, com as suas ações, com as suas atitudes, com a sua obediência, né? A obediência da palavra de Deus é que nos leva por caminhos bons, como diz o Salmo de número 23, né? O Salmo de número 23, ele diz que nós vamos andar em caminhos verdejantes, em campos verdejantes, em lugares bons, lugares onde a gente vai ter paz, tranquilidade, né? Então, é necessário que você seja um anjo do Senhor, né? Um anjo evangelista ou evangelista, né? Uma mulher, ou um rapaz, ou uma moça, ou um homem, né? Não importa, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que você leve a palavra do Senhor para alguém, sendo você um anjo, um evangelista do Senhor, levando a palavra amiga, daquilo que nós precisamos cada vez mais incutir na nossa mente e deixar o nosso coração se encher daquilo que o Senhor planta no nosso coração, que é o amor, né? A dádiva da fé, do amor, da generosidade, da solidariedade, do carinho, do amor, do respeito para com o próximo, né? E você, então, transbordar, sair da sua boca palavras que vão
abençoar alguém, que vai trazer pessoas para o reino dos céus, para o reino do Senhor. Porque quando Deus, Ele nos coloca algo no nosso coração que faz com que a gente venha transbordar, nós ficamos maravilhados, né? E aí a gente quer cada vez mais levar a palavra de generosidade para alguém necessitado, ou alguém que está enfraquecido, que está precisando ouvir a palavra amiga, tá certo? Então faça isso, seja você uma pessoa generosa também, tá bom? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou aqui hoje neste canal nosso que Deus nos deu para trazer a palavra amiga para vocês, tá bom? Todos os dias, ou todas as noites ou tarde, a hora que você for ver esse vídeo, eu estou aqui prontinha para te deixar uma palavra amiga. E se você precisar de alguma ajuda que estiver ao meu alcance, caso eu possa ajudar numa oração ou qualquer alguma coisa que esteja dentro das minhas possibilidades, estou pronta aqui para ajudar, tá bom? E é só você falar comigo direitinho, escreve aí direitinho que eu vou procurar ler e dentro da minha possibilidade eu vou te dar uma resposta daquilo que você quer ou precisa saber, tá bom? Eu não sou, como é que eu vou dizer? Eu tô aqui apenas para fazer o que Deus propôs no meu coração, poder levar uma palavra amiga para alguém. E se eu não puder, eu chamo um pastor, uma pastora, alguém que possa me auxiliar, me ajudar nisso, né? Porque auxiliar, eu vou auxiliar o pastor, a pastora ou alguém, tá certo? Mas eu vou chamar alguém que possa me ajudar nessa questão aí, como eu já fui chamada para fazer oração por uma pessoa, e eu tive que chamar um pastor, né, uma pastora, aí comigo, porque sozinha eu não iria, né, na casa da pessoa, que fica chato eu ir sozinha na casa de uma pessoa que está sozinha, adoentada também, e precisando ouvir uma palavra amiga. Nem a pessoa tinha ido trabalhar e deixou a pessoa pediu se eu poderia ir lá dar uma palavra amiga. Então, para mim, eu precisava ir com o pastor, com a pastora, né? E assim é feito conforme a vontade do Senhor. Nós devemos obedecer à palavra do Senhor, tá certo? Ser generosos, ter autoridade na palavra do Senhor para poder levar para uma pessoa que está precisando ouvir a palavra, tá bom? Vamos aqui então entender quanto às perguntas capciosas feitas a Jesus na época sobre o tributo a César. Vamos então entender isso? Foram feitas perguntas bem maliciosas, né, quanto a isso. E Jesus precisava dar uma resposta convincente, e como o Senhor é extremamente sábio em todas as coisas, né, ele é absoluto em tudo, ele deu a resposta ao qual os fariseus, né, precisavam ouvir. Eu vou ler aqui e depois então venho com a explicação que está na Bíblia, na própria palavra do Senhor, e também vou falando, tá bom? Eu escrevo sempre aquilo que eu leio, né? Eu procuro ler, entender, para trazer para vocês. Eu sempre gosto de escrever porque eu aprendi que todas as vezes que nós escrevemos, né, alguma coisa, seja ela o que for, nós, ao escrever, nós temos mais facilidade de memorizar, né? De memorizar. Você lê e você escreve aquilo que você leu, aquilo que você entendeu. Você passa para o papel, então aquilo que você entendeu ele fica mais incutido na sua memória, nos seus neurônios, né? Nós precisamos botar os nossos neurônios para trabalhar, não é mesmo? Vamos lá então, eu vou ler aqui, capítulo de número 12, versículo de número 13, que está escrito assim, ó. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o acompanhasse em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens,
Antes, em verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentas? Trazei-me uma moeda para que a veja. Ele lhes trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então, eles ficaram maravilhados com aquilo, com a resposta do Senhor Deus. Vou parar por aqui, para que a gente venha chegar numa conclusão. Veja bem, aqui, então, é dito o seguinte, que Jesus, então, está sendo testado pelos fariseus. E os fariseus aqui, eles fizeram uma pergunta bem maliciosa para o Senhor, perguntando se era lícito, né, se era lícito dar o tributo a César ou se não era. Então, eles perguntaram: nós daremos ou não daremos? O que nós podemos fazer? Então, Jesus, vendo a hipocrisia deles, né, vendo que estavam com maliciosidade, perguntando aquilo na maldade, então Jesus disse para eles: Por que me tentas? Por que estão falando desse jeito comigo? Por que está falando, me fazendo esse tipo de pergunta desta forma? Trazei-me uma moeda. E aí eles então foram procurar uma moeda. E na moeda tinha então a esfinge, né? A imagem de César, né? E aí eles então, Jesus então, na sua sabedoria absoluta, ele disse então: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que você entende com isso? Vamos entender aqui o seguinte: Deus, ele é maravilhoso em tudo, mas em tudo que ele faz, né? Então vamos entender primeiro qual o significado deste nome César. Por que eles falaram do César, né? Por quê? Porque César. Então, naquela época existia esse personagem que se chamava Augusto César. Esse Augusto César, ele foi o primeiro imperador romano que governou o império no ano 27º, no ano 27 antes de Cristo, e também ele governou depois, mais ainda 14 anos depois de Cristo. Você entende? Eu fui pesquisar isso para falar. Então, o seu nome não era só Augusto César. O seu nome era um nome extenso, era bem grande, né? O nome dele era Júlio César Otaviano Augusto. Caio era... Não, desculpa, tem o Caio ainda. Se chamar, o nome dele era Caio Júlio César Otaviano Augusto. Olha que nome grande. Tinha todos os nomes próprios, né? Caio é um nome próprio. Júlio também é um nome próprio. César um nome próprio. Otaviano um nome próprio. Então, todo o nome dele era escrito com nomes próprios, né? Caio Júlio César Otaviano Augusto. Isso aí ele veio lá dos descendentes dele, que ele tinha o avô, né? Que também se chamava também César, né? Augusto César. Então, o César, o Augusto César Otaviano, né? O Caio Júlio Augusto César Otaviano, ele era conhecido somente com o nome de Augusto, né? Somente por Augusto César. Ele governou o Império Romano durante lá o nascimento, na época ele governou durante o nascimento de Jesus Cristo. É uma história longa, bem extensa, que tem que se estudar muito e pesquisar muito. Mas eu fui bem sucinta aqui, procurando ser
bem sucinta na explicação, de modo que a gente não fique muito tempo aqui e a história não se torne cansativa. Mas veja bem, você vai me perguntar aqui, mas Elizabeth, o que tem a ver o tributo de César com você falar sobre o Império Romano e Jesus quanto à pergunta dos fariseus e o tributo de César? Vamos entender aqui também o que é tributo. Eu creio que muitas pessoas sabem o que é tributo. Nós sabemos, né, que tributo é uma prestação que se deve pagar obrigatoriamente. É uma lei obrigatória, né? Por exemplo, nós temos algumas coisas que é lei que nós fazemos, por exemplo, pagar imposto de renda, por ter caído em uma malha fina, né? O IPTU. Então, são tributos, né, que a gente paga. Então, tributo é uma prestação que se deve pagar obrigatoriamente. Porém, nem todos precisam pagar esse tributo ou receber tributos, você entende? Depende de cada caso é um caso. Então, aqui nós já entendemos que César Augusto, ele foi imperador romano, né? Que ele governou durante muitos anos, de 27 anos antes de Cristo e mais 14 anos depois de Cristo. E que precisava-se na época, ele governava os fariseus, aquele povo, todos os fariseus, né? Então, o povo foi muito assim, os fariseus começaram a indagar a Jesus. Isso aí nós entendemos também que tributo é uma prestação obrigatória de uma lei. Então, nas palavras ditas na Bíblia, presta atenção, Jesus, ele foi questionado com muita maliciosidade quanto ao ocorrido da época, né? Os fariseus, então, fizeram aquela pergunta que eu acabei de ler aqui para vocês, quanto se era lícito pagar, né, tributo a César. E eles questionaram sobre o imposto cobrado, né, pelos romanos, né? Na época eles questionaram isso falando com Jesus. Então Jesus, na sua absoluta inteligência, né, na sua perspicácia, ele então viu a hipocrisia, a maliciosidade na pergunta, e então ele respondeu a seguinte frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como que isso está escrito também em Mateus, no livro de Mateus, lá no capítulo 21, versículo 21. Isso aí eu botei aqui na minha caixolinha, né? Na minha mente. Então, veja bem, Jesus, ele foi muito sensato nas respostas dele, ele foi absolutamente assim, né? De uma sabedoria, né? Que o Senhor, ele é sábio em todas as coisas, nós sabemos disso. E ainda hoje ocorre, né? Essa cobrança, né? Arrecadados muitos impostos. Ainda hoje, nos nossos dias, como naquela época, ainda se arrecadados impostos. E às vezes nós nem sabemos, né? Nós nem sabemos para onde está indo o nosso dinheiro. Muitas pessoas às vezes não sabem, né? Por quê? Porque acontece muitas, como é que eu vou dizer? Alguns percalços, vamos dizer assim, né? Acontecem algumas corrupções, né? E muitas coisas que acontecem fora as corrupções, você entende? Então, às vezes, muitas pessoas nem sabem para onde foi o dinheiro, né? A gente, poxa, eu paguei IPTU, paguei imposto de renda, eu paguei isso, paguei aquilo, paguei casa, paguei não sei o quê. Meu Deus, que tanta coisa que a gente paga. Mas é uma lei obrigatória que nós temos. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus, vamos voltar lá para Jesus, né? Isso aí eu já falei dos nossos dias, mas vamos voltar lá para Jesus. Veja bem, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é um ser extremamente justo,
E nós aprendemos muitas coisas com ele. Jesus, ele é juiz, Jesus é advogado, Jesus, ele é médico dos médicos. Nós sabemos todas as coisas, quantas coisas capazes que o Senhor Jesus, ele pode fazer nas nossas vidas. E por isso nós devemos nos manter conectados com o Senhor Jesus, conhecendo cada vez mais ao Senhor, em comunhão com Ele. Você entende o que eu falo? Porque assim, quando a gente se mantém conectado com Ele, cada vez que a gente se mantém conectado, Ele nos direciona nas coisas que nós devemos fazer. E tudo que nós devemos fazer, você entende? E isso, assim, ele vai nos mostrando, nos direcionando tudo que nós devemos fazer. Então, nós devemos praticar as nossas obrigações, né? Praticar as nossas obrigações com justiça, fazer tudo certo, né? Justo, usando o quê? A inteligência, a nossa inteligência que Deus nos deu, para que a gente saiba fazer as coisas. Então, a frase dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, significa que nós devemos cumprir com as nossas obrigações, os nossos deveres e obrigações, nossos deveres e direitos. Nós temos deveres e temos direitos, né? A lei humana, né? E assim como nós temos esses nossas obrigações, as nossas responsabilidades em todas as áreas de nossas vidas, em tudo que a gente for fazer, seja no que for. É necessário você saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, até onde você deve ir, por que você tem a obrigação de fazer isso ou aquilo. Você entende o que eu falo? Então, Jesus, através da moeda, daquela moeda que mostrava ali a efígie de César, né, a imagem dele, eu creio que era uma imagem de César, né? Ele mostrou, né, ali, mostrando para os fariseus que todos têm deveres e obrigações. Ele estava mostrando isso para eles. Você entende? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Você entende? Portanto, Deus nos ensina, Ele nos dá muitos ensinamentos que nós devemos prestar muita atenção e honrar esse Deus, né? Em obediência. Como nós honramos? Nós honramos o Deus em obediência e em amor a tudo que nós fazemos em relação ao Senhor. Por exemplo, ajudando ao próximo, nós estamos honrando a Deus. Ajudando na igreja, cantando louvores, né? Orando, né? Confessando erros e pecados, né? Pedindo, se humilhando para o Senhor, falando para o Senhor: poxa, meu Deus, eu sei que eu errei, né? Me ajuda, porque eu não quero errar mais nisso, mas não sei o que acontece comigo, que eu estou sempre caindo no mesmo erro. Me ajuda, que eu não quero errar nisso mais. Você entende o que eu falo? Então, isso é uma suposição que eu estou falando. Então, você tem que chegar para Deus, tem que ser honesto para Deus, mostrando: me ensina quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, até onde eu devo ir, o que eu estou fazendo de errado. Mostra o que eu preciso aprender mais para que eu venha caminhar em justiça, né, conforme o Senhor. E o Senhor Jesus, na sua grandeza, Ele vai nos ensinar. Ele sempre nos ensina. Então, nós devemos honrar e obedecer ao Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele que nos encoraja, é Ele que nos capacita em tudo que nós vamos fazer. O Senhor Jesus, Ele capacita os seus filhos, Ele vem capacitando cada um de nós, você entende? Então, Ele capacita para que a gente venha cumprir as leis. Quais as leis? As leis do homem, as leis daqui da terra, e as leis espirituais, as leis dele, a lei do Senhor, que nós precisamos
praticar, e muitos cometem erros gravíssimos. Você entende o que eu falo? Quais são, Elizabeth? Fala para mim, em nome do Senhor Jesus, diz para mim quais são as leis do Senhor. Quais são, Elizabeth? Eu não entendo isso. Eu quero entender quais são as leis. As leis do Senhor, elas estão nos 10 mandamentos. Você lembra dos 10 mandamentos? Então, os 10 mandamentos diz não matar. Já é uma lei do Senhor, não matar. Mas a gente vê aí mortes e coisas terríveis acontecendo. Não adulterar. Nós vemos aí pessoas que adulteram, né? Casais, né, que não se respeitam. E outras coisas mais. Não furtar. Nós vemos aí pessoas que furtam. Furtar é ver por exemplo, ver aqui essa canetinha que tá aqui, ai, canetinha bonitinha, tá ali em cima da mesa dando sopa, né? Meu Deus, caneta bonita. E a pessoa, ó, disfarça, pega aquela canetinha, esconde e bota na bolsinha e vai se embora com a canetinha. Isso é um furto pequenino. Agora, roubar são coisas grandes, por exemplo, um roubo num banco, roubar um carro, cometer coisas ilícitas assim, você entende? Então, são coisas que muitos não praticam a lei do Senhor, cometem esses graves pecados, né? Então, a lei do Senhor também fala que em não dar falsos testemunhos, né? Por exemplo, você, não sei, acontece alguma coisa e você vai lá e quer dar um testemunho falso que não é verdadeiro, quanto o que aconteceu em relação ao ocorrido de uma época, vamos supor assim. Ou então, por exemplo, é necessário também que se honre pai e mãe. Assim como você honra o seu papai e a sua mamãe aqui na terra, Deus também quer ser honrado. Você entende? Ele quer que nós venhamos honrar Ele, honrar a palavra dele, honrar em obediência, em amor e adoração. Você entende? Né? Igual eu ouvi um pastor falando que tem pessoas que querem aparecer, né? Que querem aparecer dizendo que, por exemplo, estão na igreja, são cantores e cantoras, né? Querem aparecer mostrando que tem uma voz linda, ou que se vestem muito bem, ou que isso e que aquilo outro, né? Mas estão ali só de aparência, né? Mostrando uma coisa que na realidade, dentro do seu íntimo, não tem. Você entende? Então, para que a gente venha mostrar a esse Deus o quanto Ele é valoroso nas nossas vidas e o quanto Ele nos valoriza, é quando nós o honramos, né? Nós o adoramos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa veracidade. Porque o Senhor Deus, Ele é justo e é real e é verdadeiro. Você crê que o Senhor é real? Olha, o Senhor é tão real, porque eu tenho como falar para vocês como Deus é lindo e como Ele é justo, como Ele é vivo nas nossas vidas. Porque, olha, gente, o Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Ele já fez tantas coisas na minha vida, mas tantas coisas que eu não tenho palavras para tamanha gratidão por tantas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Então, seja você uma pessoa que entenda aqui quanto o que foi dito aqui, né, quanto a frase dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus quer o que é dele. Como que nós vamos dar o que é de Deus? Honrando o nosso Pai, honrando em louvores, em adoração, sendo honesto, fazendo as coisas dentro da lei, dentro do que é justo e dentro do que é certo, não matando, não adulterando, não furtando, né? Não dando falsos testemunhos
e honrando o nosso papai físico e a nossa mamãe. Eu já não tenho mais o meu papai e minha mamãe aqui presente comigo, mas eu tenho Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem sido tudo na minha vida. Ele tem sido meu advogado, ele tem sido meu juiz, ele tem sido médico dos médicos para mim, ele tem sido tudo que eu preciso estar nesse Deus maravilhoso que tem me enchido do Espírito dele, da força dele, para que eu venha trazer essa palavra amiga para vocês. Então sejam vocês pessoas generosas, sejam pessoas que entendam qual o significado desse tributo, né, dado a César, que quando dessas palavras, essas palavras assim maldosas, né, palavras capciosas, palavras que foram ditas ao Senhor, perguntas que foi feita ao Senhor Jesus, com a intenção de querer fazer com que ele caia numa cilada, vamos dizer assim, caia em algum erro, que ele respondesse alguma coisa que não fosse lícito. Você entende? Por isso que os fariseus perguntaram, Senhor, é lícito que se pague tributo a César? Então, o Senhor foi bem claro em dizer que cada um deve cumprir com seus deveres e a sua obrigação, fazendo as coisas certas. Tem pessoas que têm que pagar tributos, sim. Isso depende da situação da vida da pessoa, né? De salários e tudo mais, né? Quanto aquela pessoa vive, né? Então, nós temos as nossas coisas, as nossas obrigações terrenas que nós pagamos, né? Imposto de renda, IPTU, aluguel, coisas de prestações de cartões, de carro e tudo mais, casa, né? Então, tem coisas que são obrigatórias, é lei. Você tem que fazer, cumprir a lei, cumprir o seu dever e as suas obrigações, né? E não esquecer nunca, jamais, né, de estar sempre buscando a presença do Pai, porque quando nós honramos o nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, ele nos honra, tá certo? Então, seja você essa pessoa generosa, honrosa, uma pessoa que sabe qual o seu dever e qual a sua obrigação, tá certo? Amanhã eu venho com vocês falar sobre a ressurreição neste mesmo capítulo de número 12, onde se fala, a gente vem caminhando, né, falando da parábola da vinha, e aí depois amanhã eu vou falar sobre a ressurreição de Cristo, tá bom? Quanto aos saduceus, o que aconteceu lá naquela época, né? E tudo direitinho. Eu vou estudando, vou escrevendo e vou trazendo aqui com o maior prazer para vocês, tá certo? Que o Senhor Jesus possa os abençoar grandemente. Não esqueçam de fazer suas orações, buscar no Pai, buscar em Jesus, colocando sempre Ele na nossa frente, para Ele sempre nos direcionar no caminho correto, né? O caminho de Deus, que Ele é Ele que mata a nossa sede, é Ele que nos nutre, né? Nós temos a água como exemplo disso. A água, ela mata a nossa sede, né? Então, Jesus, ele veio como a verdade e a vida representado na água, tá certo? Lembra como é que eu vou explicar? Não, deixa assim como está. Eu espero que você já tenha entendido e amanhã então eu venho falando quanto à ressurreição, tá bom? Que Deus os abençoe grandemente. Vamos orar agora à meia-noite com o bispo Bruno Leonardo, ou com outra pessoa, ou você mesmo sozinho, você e Deus. Pega a sua Bíblia, ore lá o Salmo 91, faz a sua oração, leve para Deus as suas preocupações, entregue tudo na mão dele, que o mais ele fará na sua vida, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza
que Ele quer. Tchau!